Um momentinho que ele ainda está pensando. Pronto. Então, bom dia a todos. A aula de hoje é sobre visualização 3D. A gente vai ver aqui hoje a aplicação direta dos conteúdos das aulas anteriores, da aula anterior, pelo menos, das duas apresentações anteriores, que são as transformações. Então, o título é Visualização 3D. Basicamente, a gente vai ver aqui a parte geométrica. Se vocês se lembram, eu falei para vocês que quando a gente combina geometria e fotometria, a gente consegue, então, modelar todos os parâmetros necessários para poder fazer computação gráfica, né? E na aula de hoje a gente vai começar pela geometria, a fotometria vai ficar para aulas futuras. Então, basicamente, a gente vai ver de onde veio a geometria, a gente vai ver um modelo de câmera utilizado em computação gráfica e em visão computacional também, em análise de imagens, né, esse modelo é utilizado. E aí as transformações para se pegar um ponto 3D e levar ele para a imagem 2D. Mais ainda, a gente vai ver como jogar esse ponto na tela, que é uma outra transformação necessária para fazer isso. Uma última parte seria fazer cortes, mas a gente não vai ver isso aqui, uma vez que hoje em dia tudo isso já é feito em hardware, né? A parte de recorte, ok? Ou seja, tirar o que não é visível numa cena. Uma cena normalmente tem muito mais do que os objetos que a gente está visualizando num dado momento. Tá? Então, a primeira questão a responder é de onde veio a geometria. Isso vai ser uma aula à parte, que a gente vai iniciar ela com isso, mas você pode determinar a geometria de várias maneiras, ok? A gente vai ter uma aula sobre modelagem geométrica. A geometria em si, ela pode ser construída, você pode usar modeladores, né? Construir usando mouse, usando ferramentas computacionais. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas para isso. Por exemplo, o 3D Studio, que eu acho que algum de vocês já deve ter ouvido falar. A gente tem Maya, né? Também, o Maya, eu acho que é uma ferramenta gratuita. O 3D Studios é pago, ok? Bom, isso seria fazer no braço, digamos assim, né? Você pode também usar um scanner 3D. Hoje em dia você tem escaneadores, né? Inclusive tem a possibilidade hoje em dia também de você usar um drone, por exemplo, para escanear uma estátua, uma casa, um prédio, alguma coisa assim, né? Seria uma forma de escanear também, ok? Obviamente, aí depois você vai salvar isso no computador e seria a fonte, né, de geometria sua para você poder fazer o que a gente quer fazer aqui em computação gráfica, que é o contrário, é a visualização, né, disso, ok? Você pode usar modelos de simulação em física, por exemplo. Você pode ter funções, né, que geram para você, é isso que isso quer dizer, usar funções que geram o modelo para você. E você pode usar uma combinação disso tudo também, né? Por exemplo, quando eu digitalizo ou escaneio, né, uma figura 3D, ela pode ficar muito complexa. Eu posso gerar, né? Normalmente a unidade aí de geração são triângulos. Então, provavelmente eu terei muitos triângulos. E se eu fosse, em algumas aplicações, não é suportado milhões e milhões de triângulos. Então, eu poderia simplificar isso, né? Editar esse modelo aí digitalizado e simplificar ele, ok? Eu posso também pegar um modelo simples, por exemplo, ou modelos simples, né? Esfera, cubo, e sair combinando eles para fazer peças mais complicadas, né? Bom, isso é uma parte que a gente vai ver mais à frente, mas essa introdução eu acho que ela vale, e só para vocês saberem, né, do que a gente está falando. Está falando da representação geométrica de objetos no computador. Como é que se faria isso, né? Isso
resulta, então, no modelo, que aí a parte de modelagem geométrica trata disso, né? Então, por exemplo, uma esfera no computador, se eu tiver a origem, lembra da aula passada? Translação, né? Origem, translação a partir do 0, 0, 0. Se eu tiver a orientação dessa esfera, se for a Terra, por exemplo, ela tem que ter uma orientação, né? Para eu poder, se eu quiser representar o movimento da Terra, por exemplo, eu vou ter que girar a Terra, né? E aí não faz sentido não ter orientação. Orientação apenas com um vetor eu consigo representar, mas a gente viu na aula passada que eu poderia representar de outras maneiras, poderia representar usando matrizes, né? Uma matriz com 9 valores, ok? E se eu tiver o raio da esfera, com essas 3 coisas, origem, raio e orientação, eu consigo ter uma representação, ter um modelo, né, da esfera no meu computador, ok? O que a gente quer fazer aqui em CG é justamente pegar esse modelo aí e mostrar na tela. Então, obviamente, como eu falei, a parte de fotometria não está aqui a gente só teria a parte da geometria e depois eu poderia cobrir de alguma maneira essa esfera, né? Com um pano, digamos assim, né? Para poder ela ficar com uma aparência mais real, ok? A gente vai ver, então, mais detalhes sobre modelagem geométrica numa aula específica sobre isso, ok? Como fazer isso? Uma muito utilizada é usando retalhos poligonais. Retalhos de Bézier, né? São os mais utilizados, ok? Mas a gente vai ver isso em aula futura. Então, ok, o problema que a gente vai resolver aqui nessa aula hoje é, dada a geometria, como é que eu vou mostrar essa geometria na tela, ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho um modelo matemático da cena no sistema de coordenadas de mundo. Obviamente, quando eu represento a cena no computador, eu preciso escolher uma origem, né? E aí eu chamo essa origem de mundo. E todos os objetos da minha cena, o Java ele tem o que se chama de grafo de cena, né, para fazer isso, se alguém já trabalhou com Java, ok? Esse grafo de cena, você vai colocando os objetos, né, com relações topológicas, inclusive entre eles, quem está próximo de quem, etc., tá? E no final você tem esse modelo seu, essa cena, né, os objetos da cena, num sistema de coordenadas de mundo, ok? Vamos também pensar que a gente tem a câmera dentro dessa cena, também referenciada ao sistema de mundo. Significa, de alguma maneira, eu sei a origem da câmera, onde é que ela está em relação à origem do mundo. Tá? De novo, eu preciso aí de um referencial. Se vocês se lembram da aula passada, referencial orientação mais posição. Posição da câmera e orientação dela em relação ao sistema de mundo, ok? Se eu tiver essas duas coisas, já é um princípio para a gente conseguir fazer, mostrar, né, essa geometria na tela. Veja, numa situação particular, a câmera, ela pode estar na origem. Eu posso colocar todos os objetos na cena e considerar que a minha câmera nunca vai se mover. Nesse caso, eu não precisaria, a minha posição seria 0, 0, 0, né? E a minha orientação seria exatamente os mesmos eixos de orientação do mundo. Seria o x0 e o xw, aliás, né? O YW e o ZW, ok? Nesse caso, a gente diz que a gente tem um caso canônico, câmera na origem. Então, a gente vai ver aí mais para frente, a gente vai utilizar esse conceito, ok? Em suma, colocar a geometria na tela, dada a geometria no sistema de coordenadas de mundo, é executar esses passos que estão aí. Transformar para o sistema de câmera. Então, vou pegar o objeto que está no sistema de mundo, transformar ele para o sistema de câmera. Eu vou transformar, ou seja, fazer o que a gente chama de warp, né, para um volume de visualização canônico. Tá? Fazer um clip, significa cortar partes não visíveis, e aí projetar em coordenadas da janela.
ok? Finalmente rasterizar, mas essas duas partes, né, o clipe e rasterizar, hoje em dia isso já está meio que implementado de uma maneira, a gente não vai ver isso, ok? Mas o OpenGL faz isso para a gente, tá? Depois vocês, quando a gente vê o OpenGL, vocês vão ver isso em mais detalhe, ok? Então, o que a gente vai ver hoje é a parte que a gente chama de visualização e projeção. Se a gente pensar nos nossos olhos, o que nossos olhos fazem é colapsar o mundo 3D, né, numa imagem, ela não é bem 2D, né? É uma imagem esférica lá no fundo da retina, ok? E aí os nossos nervos, né, pegam essa imagem e pega essa informação visual, né, ou essa ativação, se quiserem pensar assim, e leva para o nosso cérebro, ok? A gente pode pensar que aí, nesse processo, está ocorrendo uma projeção, ok? A projeção do mundo 3D está sendo jogada, né, nas nossas retinas, ok? Num processo computacional, em computação gráfica, esse processo ele tem duas partes. Tá? Se a câmera não estiver na origem, é primeiro executado o que a gente chama de transformação de visualização. Tá? Ou seja, a gente tem que, de alguma maneira, pegar o objeto aí e levar ele para que ele fique na mesma posição, né? Usando a posição inicial da câmera e a direção da câmera, ok? E, na segunda parte, a gente faria a projeção propriamente dita. Tá? Então, esse é o processo todo aí que a gente vai ver na aula de hoje. Projeção, se vocês se lembram, lá do ensino médio, a gente podia fazer de duas maneiras, né? Uma que a gente chama de projeção perspectiva e a outra que a gente chama de projeção ortogonal. Projeção é reduzir de 3D para 2D, né? Ok? Você pode pensar no processo físico de um ponto sai lá do mundo, né? Passa através da pupila ou do centro óptico da câmera, né? E rebate lá no plano imagem da câmera, né? Isso aqui seria o processo físico de projeção, ok? Que, obviamente, aqui a gente vai simular, tá? Então, as transformações homogêneas que a gente tem visto até agora, elas formam a raiz da hierarquia de transformações que serão, né, utilizadas aqui, nesses dois processos aí, de visualização e de projeção. Okay? A gente vai utilizar ela, lembra que eu já falei isso previamente, né, para transformar coordenadas de câmera, mundo, objeto, imagem, e vice-versa. Então, em suma, a gente vai sair daqui hoje, tem que sair daqui hoje sabendo derivar matrizes, né? Opa, mas projeção a gente já viu no passado que tem divisão. Se tem divisão, é não linear. Ok, a gente vai ver na frente como resolver isso, tá certo? Bom, em suma, o que a gente está querendo fazer aqui, colocando de novo essa imagem, eu gosto muito dela, ela reflete bem o que a gente quer realizar. Tá? Se a gente fosse estar simulando uma câmera real, a gente teria aí uma lente, né? Para isso, a gente precisa modelar essa lente. Então, eu vou só dar uma introdução para vocês nessa parte de ótica mesmo, né? Que vocês, de alguma maneira, já viram lá no passado, tá? Mas, em suma, resolver o problema de visualização e projeção aqui em computação gráfica é fazer as interações aí entre a luz, tá aí, source, né? Os objetos, e aí pegar de alguma maneira os raios que saem desses objetos, que são refletidos pelos objetos, desculpa, que saem da luz, e passar ele através dessa lente para que ele bata lá no plano imagem. É isso que a gente vai tentar dar
panorama para vocês e colocar como é que é feito em computação gráfica. Em computação gráfica, lembrem-se, eu já falei isso, tudo é aproximado, tudo é feito gambiarra para que a gente consiga fazer isso, executar em tempo real. A gente quer, por exemplo, criar uma animação. Se eu não fizer gambiarras, não fizer truques, ok, eu não consigo. Se eu for tentar imitar esse processo físico que ocorre aí por detrás, por exemplo, logo de cara a gente já vê que a gente tem uma grande integral aí, né? Integral da luz, tá? De todos os raios de luz. Integral leva a infinito, ok? Se leva a infinito, significa que não é possível de calcular em tempo real num computador. Então, por isso que a gente sempre aproxima tudo aqui em computação gráfica. Legal. Então, um pouquinho de ótica básica. A formação da imagem, ela começa com o raio de luz que entra na câmera através da abertura angular. Se fosse no ser humano, seria através da pupila, né? No ser humano, a gente tem lá um conjunto de lente, não sei, tem lente, tem vários organelas lá do olho, né? Que fazem isso aí, tá? Lá no fundo, o raio bate na tela, ou plano imagem, né? E o sensor fotorreceptivo, numa câmera ou no olho humano, registra a intensidade da luz. Muitos desses raios, eles vêm da luz. Então, se você estiver olhando para a luz, o raio vai entrar direto no teu olho vindo dela, né? Mas a maioria vem de luz refletida, ou seja, sai da luz, bate nos objetos e vem para você. O problema é como a gente saber magicamente quais são esses raios que passam pela pupila, saindo da luz e batendo nas fontes de luz, nas pontes de reflexão, né, nos objetos, para chegar até você, ok? Então, em suma, esse é o grande quadro aí que a gente quer modelar. Tá? Antes disso, vamos passar por projeção. Se vocês se lembram de projeção perspectiva, né? Eu tenho um ponto focal aqui, ou seja, vamos pensar que isso aqui é um furo bem pequenininho, feito num cartão aí, alguma coisa assim, tá? Ou, se eu tivesse uma lente, né? Seria um conjunto de lente aqui. Bom, o fato é que tudo que está aqui no mundo, que é exatamente esse ponto W, ele passa por F e vai lá para a imagem em I, ok? Significa, se eu tiver uma pessoa aqui, que olhando através de F, ela vai conseguir enxergar somente W, né? Só que tem um furo, teria um furo adimensional, né? Sem dimensão nenhuma, um furo infinitesimamente pequeno, não funcionaria, porque ele não iria deixar enxergar esse cara do lado de cá, o W, ok? Mas aqui, trabalhando com o computador, a gente consegue calcular, né? Consegue transformar isso em cálculos e consegue simular isso, ok? Então, para nós não faz sentido eu dizer esse furo, ele é tão pequenininho, né? É um ponto, se transforma num ponto para nós, ok? Mas, em suma, projeção perspectiva é isso. Se eu tiver um ponto W e um ponto F, a projeção de W por F em I e a projeção perspectiva de W por F, ok? Repara, a gente estava tratando de imagem. Se eu quiser trabalhar com uma imagem, modelar o fenômeno físico, né, como ele ocorre nas câmeras, aí eu estou tratando de uma lente e não de um ponto. E a lente, ela tem aí um diâmetro, né? Ela tem uma espessura aqui tem vários parâmetros que vocês já estudaram. Então, eu precisaria saber um pouco daquela matéria, disciplina lá de ótica básica, né? Vocês já devem ter tido no vestibular, ok? Bom, vamos retornar essa questão da câmera, né? Então, nesse caso aqui, eu teria um furo, ok? E nesse caso aqui, eu teria
uma abertura um pouquinho maior. Se for um caso assim, não tem como eu executar sem utilizar lente. Eu preciso de uma lente, né? Por que eu preciso de uma lente? Tudo que sai de um ponto P aqui, que vai para dentro da câmera, se não tivesse a lente, ele vai dispersar. Okay? Dispersando, eu vou ter uma imagem borrada, né? Uma imagem desfocada lá do outro lado. Ok? E eu não posso ter isso. Então, por isso que eu precisaria, se eu quiser imitar um sistema desse, aí eu tenho que introduzir uma lente. Ok? Com uma lente, eu garanto que raios que vêm do mesmo ponto 3 deles vão convertir para um único ponto na imagem. No fundo, é a mesma, eu vou ter a mesma imagem que nesse caso aqui, passando por um ponto, só que eu vou estar usando um sistema de lentes. Então, se eu quiser fazer computação gráfica na sua essência, como ela ocorre fisicamente, eu tenho que entender um pouquinho aí de sistemas de lente. Tá? Alguns modelos computacionais, se vocês quiserem seguir na linha depois, né, utilizam isso, ok? Trabalho com sistemas de lente. Mas, no nosso caso aqui, a gente não vai usar um sistema de lente. Apesar disso, usar um sistema de lente é entender, né, esses elementos todos aqui que vocês estão vendo. Então, quando a gente usa um sistema de lente, a gente tem dois princípios básicos aí. O primeiro é que todo raio que entra paralelo ao eixo óptico, isso aqui é o eixo óptico, né, na lente, ele sai do outro lado na direção do foco. Tá? Por outro lado, se o raio entra no sistema de lente na direção vindo do foco, né? Ele entra na lente vindo da direção do foco real, esse aqui é o foco real, esse aqui é o foco virtual. Ele vai sair paralelo ao eixo óptico do outro lado. Bom, legal, essas duas restrições, elas podem ser combinadas de maneira que, se você tiver um ponto P qualquer, os raios que chegam à lente a partir desse ponto P, é claro, ele vai se dispersar por toda a lente, né? Mas a geometria de construção da lente vai garantir que todos que eles saiam e se encontrem em um ponto P virtual do outro lado, ok? Usando aquelas duas propriedades. Se a gente der nomes a esses elementos, vocês lá no ensino médio já devem ter visto aquela famosa equação fundamental de lente. É fácil se chegar a ela, basta considerar que esses triângulos, né, esse PSF1, esse triângulo F1OR, desse lado, aqui desse lado considera esse QOFR e esse outro triângulo aqui. Se a gente aplicar relações de semelhança entre triângulos aí, a gente consegue chegar a essas equações, a essa equação aqui, né? 1 sobre z' mais 1 sobre z' pequeno igual a 1 sobre f. Essa é a famosa equação fundamental da lente, que vocês já devem ter visto lá no passado. Ok, legal. Então, em suma, dado um ponto P, usando essas equações, eu consigo determinar onde é que está a projeção dele lá do outro lado. Ok? Isso seria entrar na essência aí do sistema de lente. Tá? Mas, como eu disse aqui em computação gráfica, a gente não precisa entrar nesse detalhe todo. Eu só coloquei isso porque existem alguns trabalhos científicos, né, que vão por aí, ok? Que tenta modelar segundo essa abordagem. A abordagem mais simples e que é a que funciona genericamente aqui em computação gráfica é usar o modelo pinhole mesmo. O modelo pinhole eu tenho um furinho bem pequenininho, né? E as projeções de pontos do mundo, elas passam, né, por esse F aí e vão bater lá no plano imagem. Tá? Repara, levar esse triângulo lá para o plano imagem é pegar cada um
desses pontos, levar, e depois eu posso, se eu tiver os pontos lá, eu posso unir os pontos, que eu vou ter o triângulo lá na imagem. Com uma coisinha pequena aí, esse triângulo está invertido, ok? Ou seja, a imagem, nesse caso, ela fica invertida lá na imagem. A imagem do triângulo ela fica invertida em relação ao que ele está no mundo real, ok? E a gente também não quer isso. Então, a primeira aproximação nossa é não utilizar lente, transformar a lente num furo, que, como a gente está fazendo isso por cálculo mesmo, a gente faz de conta que ela atravessa o furo, que está tudo certo, que não tem problemas com tempo de exposição, com abertura, não tem que me preocupar com isso, né? Ok? Que numa câmera eu teria que me preocupar. Quanto tempo vai ficar aberta? Se eu abrir pouco, ela não vai pegar luz. Se eu abrir demais, vai pegar muita luz. Qual é a largura dessa abertura? Eu vou abrir mais ou menos. Isso também eu teria que me preocupar numa câmera, né? Aqui a gente não precisa se preocupar com isso. E a segunda coisa é que essa imagem ela fica invertida. A da imagem invertida também a gente consegue aproximar. Basta eu dar um tombo, né, de 180 graus, desculpa, em torno de qualquer reta que passe pela origem, né, pelo foco, e seja paralela, né, ao plano focal aqui. Tá? Fazendo isso, eu vou ter uma imagem real. Tá? Então, é como se eu estivesse pegando a imagem aqui e levando ela para o outro lado, para o lado real. Tá? Eu tiro ela do lado virtual. Com isso, a gente fica com o que a gente chama aqui de o nosso modelo perspectivo ideal. Ok? Legal, tudo que a gente precisa fazer agora, então, é determinar, dado os pontos P e P1, por exemplo, aqui, determinar as coordenadas dele, né? P' ou P pequeno aqui, né? Aqui está P maiúsculo, P minúsculo e P1 minúsculo, lá no plano imagem, ok? E isso a gente faz por projeção, né? Claro, a gente pode considerar essa origem aqui na origem do mundo, que seria um caso canônico, né? Ou a gente pode considerar que a origem ela está fora do caso canônico, que é o caso que a câmera está navegando, né, dentro do ambiente, ok? Aqui está só uma abstração disso, mostrando de uma outra maneira. Ao invés de ficar com a imagem invertida, né, como eu teria aqui, quando a gente faz esse modelo perspectiva ideal, aí a gente fica com a imagem real, ok? O homenzinho está na mesma posição que o outro lá. Tá? Aqui já estão as equações, né, mais ou menos, que fazem isso, mas vamos entrar em mais detalhe nisso. Bom, então, implementar esse modelo ideal é pensar em dois casos. Primeiro caso, com a câmera na origem. Nesse caso, veja, eu não preciso me preocupar com transformações entre mundo, sistema de mundo, né, e sistema de câmera. Significa que o meu sistema de câmera já é o próprio sistema de mundo, ou o sistema de mundo já é o sistema de câmera, né? Significa, as transformações aí são transformação identidade, ok? Não tem nada para ser calculado. Então, nesse caso, eu só teria que fazer a parte de projeção. E aí eu tenho dois tipos de projeção. Um que a gente chama de projeção ortográfica e outro que a gente chama de projeção perspectiva. A gente vai ver as matrizes dessas duas projeções aí. São diferentes, ok? Primeiro que projeção perspectiva tem divisão, né? Então a gente já sabe que tendo divisão é não linear. Então, como fazer isso? Existe uma maneira de implementar isso, ok? E o segundo caso, imagina agora que a câmera está fora da origem, ou seja, a câmera está navegando dentro do meu ambiente. Nesse caso, eu poderia derivar uma matriz de projeção considerando que a câmera está fora da origem, que vai dar um trabalho do cão fazer isso, né? Ok? Jogar todas as componentes aí dentro dessa matriz de projeção, ou eu posso fazer isso de maneira separada. A câmera está fora da origem? Sim. Então, vamos levar a câmera para a origem. Para levar a câmera para a origem, eu preciso do quê? Eu preciso de duas transformações.
uma transformação de posição, que eu vou chamar assim, né, que é a translação, ok? E o outro é a transformação de orientação, tá? Ou de rotação, né, que leva a câmera para a mesma orientação do mundo. Então, tem que puxa a câmera para a origem, né, leva a câmera para a origem e rotaciona ela para ficar... Pronto, fazendo isso, a gente tem derivado aí duas matrizes, tá? Que é claro, se vocês se lembram, essas duas matrizes, por serem translação e rotação, elas conseguem ser representadas numa única matriz. Por isso que a gente chama de transformação de visualização a essa parte aí, ok? Ela é uma transformação homogênea única, que faz essas duas coisas. Transformar mundo levando a câmera para a origem, ok? Então é dessa maneira que a gente vai fazer. Uma vez que eu tenha a câmera na origem, aí eu recaio aqui, nesse caso, canônico, né? Basta fazer a projeção ortográfica com os objetos, está tudo certo. Ou perspectiva, né? Qualquer uma das duas que eu estiver fazendo. Então, vamos deixar essa daqui para depois, a transformação com a câmera fora da origem, tá? Que seria fazer a transformação de visualização mais a transformação de projeção. E vamos trabalhar agora com a transformação de projeção. Ok? Então, como eu disse no slide anterior, a gente tem duas maneiras de fazer isso. Uma delas é a projeção ortográfica, e a outra delas é a projeção perspectiva. No nosso caso aqui, a gente está assumindo, então, câmera na origem, tá? E a transformação ortográfica ela é muito simples. Levar um ponto que está no mundo aqui para o plano de projeção, usando transformação ortográfica, é simplesmente ignorar a coordenada z dele, ou seja, trazer o z para o plano focal aqui, para o eixo, plano z igual a zero, né? Então é só fazer z igual a zero. Se vocês se recordam, isso aqui é uma transformação, né? Eu tenho o vetor x, y, z e está sendo mapeado no vetor x, y, zero. Legal, então existe uma matriz, né? E essa transformação aqui, a gente observando, ela é não linear, mas esse ponto aqui ele vai ser sempre zero no final. Então, se a gente considerar só x, y, ela é uma transformação linear. Ok? Legal. Se é linear, existe uma matriz que representa essa transformação. E que matriz é essa? Como é que eu descubro essa matriz? Na aula passada, a gente viu que se eu aplicar essa transformação nos vetores da base canônica, de quem? De R3, né? Eu consigo descobrir os vetores colunas dessa matriz. Ok? Então, se eu colocar 1, 0, 0 aqui, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 1, 0, 0. Se eu colocar 0, 1 e 0, que é o eixo Y, né? Aqui eu vou ter 0, 1, 0. E se eu colocar 0, 0, 1, aí eu vou ter 0, 0, 0. Pô, legal. Então, a gente descobriu aí os vetores coluna, né? Dessa matriz. De fato, está aqui. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Então, essa matrizinha aqui, ela implementa a transformação ortogonal. Muito simples, né? Ok? A transformação perspectiva, ela é um pouquinho diferente. Ela é também chamada, né, de transformação radial, ok? Todos os pontos, eles vêm na direção do foco que está aqui, né? E o que a gente vai fazer, tem que fazer é determinar qual é a coordenada desse ponto aqui, tá? Com semelhança de triângulo, a gente consegue resolver isso. Vocês já devem ter visto isso aqui também no ano passado, é muito simples de chegar a ela. Só que ela envolve divisão. Bom, para resolver a transformação perspectiva, lembrando que a gente está trabalhando no caso canônico. Caso canônico significa a origem de câmera e de mundo é a mesma, né? Ok? A câmera está olhando ao longo do eixo Z, para lá, né? É o sistema de mão direita, a gente está assumindo, ó, Y para cima, Z para frente da câmera, o X vai estar para a esquerda, né? Ok? Se vocês colocarem a mão de vocês aí, vocês vão perceber que isso é um sistema de mão direita. Ok? A distância
entre o eixo óptico aqui, o centro de perspectiva, desculpa, o centro da câmera, né? E o plano imagem, a gente chama de distância focal. Ela é representada, às vezes, pela letra F também, D ou F. Qualquer uma das duas letras serve aqui para representar a distância focal. Tá? Então, se eu souber a distância focal, isso normalmente, quando você adquire uma câmera, ela vem com distância focal, né? E souber outras coisas, como, por exemplo, tamanho em X ou em Y dos pixels aqui dentro da câmera, né, que eles vão sair lá no CMOS, tá? Você consegue estabelecer relações aí entre os objetos no mundo e os objetos, você consegue simular essas relações, né, entre objetos no mundo e objetos aqui na câmera. Na verdade, a gente determina isso empiricamente, da maneira que a gente achar melhor, ok? Bom, além da câmera estar olhando ao longo do eixo Z, na origem, né, ela na origem do mundo, o ponto focal é a origem dela, e o plano imagem, que é esse plano aqui, ele é paralelo, né, ao plano YX, o plano XY, que ele é paralelo a esse plano, a uma distância D, ele está a uma distância D desse plano, ok? São aproximações que a gente assume aí para poder calcular o nosso modelo perspectivo. Então, se eu pegar a coordenada Y de um ponto no mundo, calcular o Y dele na imagem é muito simples. Uma vez que eu tenho a distância Z também dele no mundo, eu tenho as coordenadas 3D, né? Se eu pegar Y, dividir por Z, usando semelhança de triângulo, né? E multiplicar por F, que é essa distância até aqui, eu tenho a coordenada Y, né? Tá certo? Yzinho dividido por Z, Yzão, olha, Y dividido por Z é igual ao Y de imagem dividido pelo F. A partir dessa... E a mesma coisa vale para X. Se eu tivesse X aqui no lugar de Y, né? X dividido pelo X de imagem é igual ao Z de mundo dividido pelo F, que é o Z de imagem. Ok? Então, usando essa semelhança de triângulo, a gente consegue resolver as equações perspectivas para X, para a coordenada X e para a coordenada Y. Então, dado um X, Y e Z, né, de mundo, transformar para a imagem, resolver essas duas equações aqui. Qual o valor de Z? Z é exatamente o mesmo valor de F, ok? Ou seja, o ponto Z é esse aqui. O Z de imagem, né, é a distância focal, ok? Que a gente colocou aqui, ó, como sendo D. Legal, então, veja, quando eu faço essa transformação, transformo em X e Y, né, usando X, Y, Z, usando as coordenadas de mundo, tá? É como se eu estivesse projetando, né, esse ponto ele sai daqui e vem para cá, ok? Aí a coordenada Y dele passa a ser essa, a coordenada X passa a ser dada por essa equação, e a coordenada Z passa a ser a distância focal, ok? Pô, mas eu tenho uma divisão aqui, ó. X dividido por Z e Y dividido por Z. E aí, como resolver? Eu digo sempre que usar matrizes é fundamental aqui em computação gráfica, né? Tem uma maneira de resolver isso, primeiro, fazendo a multiplicação aqui por X e por Y, e deixa a divisão fora daqui, né? Então, a gente deriva uma matriz para Fx, para Fy e para D, e depois a gente faz a divisão perspectiva, tá? De fato, o OpenGL implementa dessa maneira, para resolver esse problema aí da não linearidade. E a matriz é essa daqui, ó. Dado um ponto x, y, z de mundo, se eu multiplicar ele por essa matriz, né? Ó, o D está aqui. D, D e D, eu vou ter dx, dy, dz e z aqui no final, né? Ok? Aí, se eu dividir esse 1 aqui, ó, está multiplicando z. Isso aqui não é uma transformação homogênea da maneira como a gente está acostumado a ver. Então, okay, isso aqui é a transformação para implementar a projeção perspectiva. Então, ela tem D ao longo da diagonal principal, tem o 1 lá no final, aqui, ó, embaixo.
na transformação homogênea, o 1 estaria lá do outro lado, estaria aqui, ok? Então, quando eu multiplico esse ponto por essa matriz, eu obtenho essas coordenadas aqui. Repara, agora está tranquilo. Se eu dividir tudo pela última coordenada, né, por z, aí eu tenho o que eu quero, ok? Então, aqui não dá para aplicar aquela regrinha que a gente aplicou no slide anterior, que é simplesmente aplicar a transformação nos vetores da base canônica. Aqui não vai funcionar se eu fizer isso. Por quê? Porque ela não é linear, ok? Então, um novo truque foi inserido aqui para que a gente possa, mesmo assim, ter uma matriz de divisão perspectiva lá implementada. Fica fácil. Se eu pegar um ponto e jogar aqui, o OpenGL usando pontos flutuantes, né, usando tensores, produtos tensoriais, ele faz isso aqui em paralelo, né, para a gente, ok? E aí é muito rápido fazer isso em paralelo. Tá? E aí depois basta dividir pela coordenada D, né, ou a gente pode chamar isso de W também, se vocês se lembram, na aula passada eu falei um pouco a respeito disso, né? Tá? Bom, como a gente vai para a imagem, depois a gente ignora esse D aqui, vai ficar só com essas duas coordenadas, né? dx sobre z, dy sobre z. Isso aqui vão ser as coordenadas, ainda não de imagem, porque, veja, isso aqui continua referenciado ao sistema de câmera, né? Eu tenho as coordenadas, eu tenho os pontos aqui, todos nesse plano imagem. Só que esse plano imagem, ele não está em coordenada de tela do computador, ele está em coordenada, está referenciado a esse centro aqui. Tanto que a distância daqui até aqui, ó, ela é D, ela está mantida, né? Ok? Então, quais são as coordenadas de um ponto aqui? X de câmera, agora sim, eu posso dizer, né, que eu estou com um XC, um YC, que é um Y de câmera, e o D, que é igual ao Z de câmera, né? Z de câmera é a coordenada dele aqui nesse plano imagem, tá? Veja que faltaria aqui aplicar uma outra transformação agora para que eu possa levar, né, essa imagem desse ponto lá para a minha tela do computador mesmo, ok? Tudo que eu fiz até agora foi calcular, foi levar para cá, né? Peguei o meu objeto que estava lá no mundo, apliquei a projeção nele, projeção ortogonal ou projeção perspectiva, qualquer uma das duas, e consegui trazer ele para cá. Ainda falta eu pegar ele daqui e levar para dentro dessa janelinha aqui, sei lá, em algum lugar, né? Que ele estaria aqui assim aproximadamente, tá? No OpenGL, as coordenadas desse ponto aqui são 0, 0, de baixo. E o X vai para a direita e o Y vai para cima, ok? Aqui, vejam que está ao contrário daqui, né? Então, a gente tem que fazer uma transformação para compatibilizar isso. Para pegar as coordenadas. Além disso, a origem aqui está no centro. A origem não está no canto inferior esquerdo. Não está aqui embaixo. A origem está aqui no centro. Então, eu tenho que mudar a origem, trazer a origem para cá, no caso, né? E tenho também que compatibilizar em relação a esse nova orientação dos eixos de coordenada, ok? Isso é o que a gente chama de uma transformação posterior, que faz isso, transformação de viewport, ok? Ela leva o ponto lá para a minha janela, né? Propriamente dita, para o meu display, que a gente chama em OpenGL. Aí sim, finalmente, eu posso ter o ponto ou o objeto, né, representado na janela do computador, ok? Tem mais coisas que a gente consegue fazer, precisa, né? Então, por exemplo, eu tenho que especificar para o OpenGL, ou qualquer sistema que eu estiver trabalhando, o que eu consigo enxergar. E o que eu consigo enxergar, eu consigo especificar usando planos. Eu vou criar um plano aí, dizer que ele é o mais próximo, né? Near. Vou criar um outro plano dizendo que ele é o mais longe que eu consigo enxergar. E aí,
hoje em dia isso já está implementado de uma maneira tão eficaz que ele próprio já corta para você tudo que está fora, né? Vou dizer também o que eu... se o que eu quero projetar não tiver entre esses dois planos aí, ele automaticamente já não coloca, né, no meu buffer para ser visualizado, ok? E ainda eu tenho que dizer o que eu consigo enxergar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Bom, existem algumas funções, depois a gente vai ver, que fazem isso no OpenGL. Viewport, Frustum e GL Perspectiva fazem isso, tá? O Frustum, ou volume de visualização, a gente pode entender que é o que a gente enxerga, né? É uma pirâmide truncada, na verdade, definida entre o near e o far, né? Ok? Que define o que a gente consegue enxergar no espaço, certo? De fato, esse near, ele previne que a gente não enxergue coisas atrás da câmera, por exemplo. E o far escala, né? Depois de 300 quilômetros, eu não consigo enxergar mais. Então, a gente permite, né, que a gente tenha as coisas aí que vão sair aqui no plano de projeção, né, entre um máximo e um mínimo, né, e também a esquerda para a direita, para cima e para baixo aí, ok? Normalmente para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, a gente define com abertura angular, né, a gente especifica um ângulo de abertura angular, isso também é permitido fazer no OpenGL, ok? E aí, automaticamente, se eu colocar um em relação ao horizontal, em relação ao vertical, e definir só um deles, e colocar uma relação entre eles, eu já tenho esses 4 planos aqui, esquerdo, direito, acima, abaixo. E o far e o near eu tenho que especificar, isso não tem jeito. Eu vou dizer, o mais próximo que eu consigo enxergar é isso, e o mais longe é isso, ok? Bom, isso tudo para facilitar o trabalho lá depois de fazer a divisão perspectiva. Aqui está uma outra visualização, aqui simulando uma câmera, né? Se tivesse uma câmera aqui. Veja, tem um elemento importante aqui. O norte da câmera, aonde que a câmera está virada, né? Se eu deitar a câmera, ou se eu inclinar a câmera para a direita ou para a esquerda, eu vou estar alterando essa pirâmide aqui. Tá? Eu vou estar distorcendo ela para a esquerda ou para a direita também, deitando ela, ok? Então, ou seja, fazendo isso, eu vou estar tirando a câmera da origem, está alterando a orientação. Tá? Então, são elementos que são considerados. Ok, então, esse foi o caso que a câmera está na origem. Vamos pensar agora num caso geral. No caso geral, tudo que eu tenho que fazer, que foi proposto lá, é levar para a origem. Então, seria eu pegar essa câmera daqui, levar lá para o 000 e compatibilizar a orientação dela também, né? Para que o eixo dela que está apontando para lá, ó, para a direção do vaso, fique apontando aqui para o Z. E para que o VAP, né, que é o norte dela, fique apontando para o Y. Ok? Fazendo isso, eu reduzo esse problema aqui ao problema canônico. Veja bem, aí a câmera vai estar na origem, olhando para o Z, com o eixo Y dela para cima, obviamente o eixo X vai estar para a esquerda, né? Que é a mesma configuração que a gente tinha visto lá atrás. Tá? E para fazer isso, a gente tem 2 alternativas. A primeira delas seria derivar uma matriz geral. Aí sim, né? Envolvendo a projeção, como eu falei lá atrás, mas que é muito trabalhoso. A segunda é fazer essa transformação aí, que é simples. Isso aí é chamado de transformação de visualização. Aí, de fato, ela fica numa pilha de matriz separada do OpenGL. Então, eu tenho uma matriz de visualização, que se já tiver na origem vai ser identidade, né? E eu tenho uma matriz de projeção, que vai implementar a projeção, aquele segundo passo que a gente, apesar de ser o segundo, a gente viu ele primeiro aqui nas aulas, né? Nessa aula. Tá. A maneira de implementar mais popular, que é usada aqui em computação gráfica, eu preciso de especificar algumas coisas. A distância focal, o tamanho
e forma da imagem. Os planos de corte são feitas, a gente viu anteriormente, na transformação de projeção, né, perspectiva, ou ortogonal. Tá? Isso eu poderia fazer na segunda parte. Na primeira, para fechar a primeira parte, que é a transformação de visualização, eu preciso especificar o look from, que é onde a câmera está, ou seja, de onde você está olhando o ambiente, né? Se você pensar numa pessoa dentro do ambiente, também, né? Um avatar olhando o ambiente, ok? E para onde você está olhando, ou seja, para onde a sua câmera está apontando. Então, isso aqui, ó, é um ponto 3D, em coordenadas de mundo, né? Que diz onde a câmera está, e isso aqui é um vetor de orientação. A partir dali de onde ela está, você consegue definir um vetor de orientação, né? Se você pegar o ponto onde ela está olhando e subtrair do ponto onde ela está, subtrair um do outro, você tem aí a orientação, um vetor, né, 3D, que te diz qual é a orientação da câmera. Ok? Repare, normalmente a gente deixa a câmera como vocês estão me vendo aqui, na horizontal. Tá? Então, normalmente a gente prefere o norte da câmera apontando para cima, mas existem situações em que a câmera pode estar inclinada, sem problema algum, ok? Então, isso precisa ser também especificado aqui. Mesmo que você tenha esse vetor para onde a câmera está olhando, você tem que definir para onde é que está o norte da câmera, que seria um vetor, que esse vetor, se você pensar nele, o VAP, é chamado de VAP, né? O norte da câmera, na verdade, ele é ortogonal a esse vetor aqui, que sai do look from e vai até o look at, ok? Ou seja, ele está assim, né? Esse é o vetor para onde a câmera está olhando, e esse aqui é o norte da câmera, que pode estar inclinado ou não, ok? Legal, então de posse desses 3 elementos novos aí, a implementação desse modelo é só seguir essa receita de bolo que eu passo para vocês aqui. Passo 1, translada de menos look from. Então, vê que isso aqui é uma translação, né? Só pegar o ponto onde a câmera está, coordenadas negativas para ele e coloca lá na parte de translação. Você já tem a primeira matriz. Essa matriz aplicada a um ponto qualquer vai levar esse ponto para a origem de câmera. Ok? A seguir, tem uma outra matriz, que é a matriz de rotação. Veja que eu falei 2 rotações, né? Eu falei uma levar para o eixo Z do mundo, a câmera, e a outra levar o VAP da câmera para o eixo Y do mundo, que é o terceiro passo. Então, nesse segundo passo, se eu rodar o eixo look from look at, o eixo Z da câmera, né, para o eixo Z do mundo, eu vou estar implementando ela. O eixo Z da câmera, que é chamado de V aqui, ele é look at menos look from, foi o que eu acabei de falar, né? Se você tem que normalizar isso, né, para poder jogar nessas equações aqui embaixo, tá? E o eixo Z do mundo ele já é normalizado, e ele é dado por 0,01, né? O eixo de rotação, tem como a gente discernir isso do zero, mas ele é dado por esse vetor A aí, ok? A gente vai levar o eixo Z da câmera, que é o look from look at, né? Para onde a câmera está olhando, para o eixo Z do mundo. É isso que a gente quer fazer, ok? Look at menos look from look normalizado é o eixo Z da câmera, e o eixo Z do mundo é 0,01. O eixo de rotação, ele é dado por essa equação aqui, ok? E o ângulo de rotação, ele é dado pelo arco cosseno dessa equação aqui, né? No caso, eu preciso dos dois, de seno e cosseno, que é um ângulo que vai entre menos π e entre π. Se eu tivesse o cosseno e o seno e quiser descobrir o ângulo, basta eu jogar naquela função atan2 lá do linguagem C, né, que ela vai me devolver qual é o ângulo, né, de rotação. Se vocês se lembram, na aula passada, a gente passou uma matriz geral, tendo o eixo
de rotação, e a gente tem, e o ângulo de rotação, que a gente tem também, eu poderia jogar naquela equação lá, jogar os elementos, né? Naquela equação que eu conseguiria determinar a matriz, ok? Que é justamente essa matriz aqui, tá? Ou, alternativamente, eu posso jogar nessa equação aqui embaixo, que se a gente pegar ela e destrinchar, a gente vai chegar naquela mesma matriz que a gente passou na aula passada para vocês. Matriz de rotação em função de eixo e ângulo. Se vocês pegarem os slides, vocês vão... Em alguns slides ela está lá, ok? Bom, para isso basta eu pegar A e multiplicar por A transposto. Veja, se fosse A transposto vezes A, seria produto escalar, né? Como é A vezes A transposto, isso vai dar o que a gente chama de produto matricial, ok? Então, eu vou ter... Isso aqui é uma matriz 3 por 3, certo? Mais V escalar Z. V escalar Z, na verdade, o cosseno, né? Entre V e Z, que está aqui, ó. Vezes I menos A vezes A transposto. Mesma coisa aqui, né? Joga aqui, ok? Mais o produto vetorial de V com Z, que a gente também precisa dele aqui, né? Para calcular o seno, ok? Vezes essa matriz aqui, tá? Essa matriz, se vocês se lembram, na aula passada, eu passei uma matriz parecida com ela, que é a matriz dual, né? Ok? Então, ela é utilizada aqui também nessa equação. Se eu calcular esses elementos aqui e jogar nessa fórmula, eu obtenho a matriz R também. Então, tem duas maneiras de fazer isso. Se eu tiver esses elementos, jogar naquela equação vista lá na aula passada, ou jogar nessa fórmula aqui, que a gente tem também a matriz R determinada. Essa é a matriz que vai levar o eixo Z da câmara para o eixo Z do mundo. Ok? Repara, primeiro eu levei a câmera para a origem, transladei de menos do que from, né? Aí, o próximo passo, eu peguei o eixo Z da câmera, levei para o eixo Z do mundo, usando essa matriz aqui, ok? Se vocês não quiserem calcular isso, joga no OpenGL, né? Que ele faz isso para você. O OpenGL usa justamente aquela equação lá de trás para poder fazer isso, ok? E aí só falta agora o terceiro passo. O terceiro passo é levar o norte da câmera, né, para cima do eixo Y do mundo. Esse terceiro passo é muito tranquilo, né? Normalmente, a gente já vai dar a câmera, nos exercícios que eu passo para vocês, a câmera já está com o eixo VAP apontando para cima. Tá? E só se eu entortar a câmera dentro do ambiente, né? Normalmente a gente não faz isso. Mas aí eu teria que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no anterior, né? Determinar o eixo de rotação, o ângulo e calcular a matriz, ok? Vai ser mais simples do que essa normalmente, né? Uma vez que eu trago o eixo Z da câmara para o eixo Z do mundo, é só através do cosseno, né? Uso o VAP e uso o eixo Y do mundo. O eixo Y do mundo é 0, 1, 0, né? 0, 1, 0, acha o cosseno dele com esse ângulo e aí joga na equação que vai estar rodando em torno do eixo Z do mundo, né? Ok? Então, uma rotação em torno de Z. Ou seja, uma rotação muito simples, fazer isso aqui. Ok? Então, esses são os 3 passos aí para implementar a transformação de visualização, que ela, na verdade, é a primeira transformação, né? E veja que a transformação de visualização ela foi quebrada em 3 passos, né? Em 3 matrizes. A primeira matriz é uma matriz de translação, que é menos do que from. A segunda matriz é levar o eixo Z da câmara para o eixo Z do mundo. E a terceira matriz é uma rotação em torno de Z, né? Então, essas 3 matrizes aplicadas num ponto vão implementar essa transformação de visualização. Fazendo isso, a câmera está aonde? Na origem do mundo, né? Aí bastaria aplicar a transformação anterior, tá? Vamos ver um passo a passo disso, do que a gente fez. Então, primeiro a gente transladou de menos do que from. Fazendo isso, a origem do mundo, que estava aqui, foi para cima da origem da câmera, né? Ou vice-versa. A gente pode pensar que um está em cima do outro agora, ok? Só que, veja, os dois ainda não estão com a mesma orientação.
Então, tem que colocar a orientação do mundo e a orientação da câmera de acordo, né, uma com a outra. Para fazer isso, o próximo passo é determinar o eixo de rotação, o eixo A lá atrás, e rodar o eixo Z do mundo lá para cima do eixo Z da câmera, ok? É isso aqui que a gente vai fazer. Ok, fiz isso. O próximo passo é pegar o Y do mundo e levar para o Y da câmera, a rotação em torno de Z. Aqui está o eixo Z. Se eu segurar nesse eixo e levar esse outro para lá, eu consigo fazer essa rotação, ok? Uma simples rotação em torno de Z. Legal, pronto. Feito isso, eu implementei a famosa, né, transformação de visualização. Então, tudo é multiplicação matricial aqui, né? Exceto se eu tiver a divisão perspectiva lá da transformação de projeção, tá? Legal. Fazendo isso, ainda falta, eu só dei a entender para vocês, mas faltaria determinar qual é a transformação que leva daqui, do plano imagem, né, para a imagem dele lá na tela do computador, tá ok? Para a sua janelinha de trabalho na tela do computador. Então, eu peguei esse plano imagem daqui e levei para cá só para fins de tornar isso mais entendível, né? Tudo que a gente tem que fazer, então, é uma transformação daqui, lembrando que aqui eu tenho em coordenadas de câmera, isso aqui, né? Então, a origem está aqui no centro, tá certo? O 00 está aqui no centro. Isso aqui, o X, né? Ele vai para cá, o Y vai para cima, e o Z está para o lado, para lá, né? Está indo para fora aqui tá indo, então, ao contrário do que eu falei. X, Y e Z indo para lá, ok? O que a gente tem que fazer é pegar essas coordenadas aqui que estão em coordenadas de câmera e mapear ela para coordenadas da janela. Lembrando que aqui na janela o 0 é aqui no canto inferior esquerdo. E aí o meu X, né, agora sim, discreto, o que é pixel cresce para lá, e o Y vai para lá, né? Ok? Então tem uma transformação a ser feita daqui para lá, tá? As equações dessa transformação, das quais, né, eu posso tirar essa transformação, elas são dadas por isso aqui. Eu não vou entrar em muito detalhe, são equações mais ou menos simples, né? Então, basicamente, eu tenho que o X de câmara e o Y de câmara são dados, respectivamente, por menos X e M, mais OX, vezes SX. Repara, daqui eu consigo tirar quem é o X de imagem, né? Se eu manipular essa equação de cima, a partir do X da câmera, que é o que a gente tem. Aqui está ao contrário, mostrando ao contrário para vocês, né? E daqui de baixo eu consigo tirar também quem é o Y de imagem, ok? Leva esse S lá para o outro lado, né? E subtrai o Y desse cara aqui, eu tenho, se eu colocar menos esse cara, menos esse X, esse Y vezes YC, mais OY, né, eu teria o menos Y de imagem. Multiplica por menos 1 que você obtém o Y de imagem. A mesma coisa aqui em cima, né? Ok? Bom, fazendo isso eu consigo finalmente descobrir quem é X de imagem e Y de imagem, que são minhas coordenadas de tela, né? Basta jogar a parte fracionária, se eu tiver fora, que eu obtenho coordenadas de pixel aqui, no caso. Ok? Essa é a última parte do nosso processo, que finalmente nos devolve aí um pixel em coordenadas de tela. Ok? Algumas coisas em relação a generalidades. O ideal é que o frustum, né, ele guarde uma proporção. Você não pode fazer um frustum muito comprido, então, colocar o Z 300 quilômetros. Normalmente, a gente está trabalhando com ambientes virtuais, a gente coloca um ambiente com... A gente pensa como se fosse um ambiente real, né? 2, 3 metros, 4 metros, né? No máximo isso.
ok? E a gente tenta fazer isso o máximo possível parecido com um cubo, esse nossa cena de trabalho, né? Ok? Isso é importante, depois a gente vai ver, quando a gente vê o Z-Buff, é importante para não gerar aberrações, ok? Normalmente, na parte de visualização, se você colocar uma profundidade muito grande, ou qualquer uma das 3 dimensões, né, muito grande, você pode gerar aberrações, ok? Bom, felizmente, vocês vão ter que calcular isso para efeito da lista de exercícios, mas nas implementações o OpenGL faz tudo isso para vocês. Basta que você especifique onde você está, para onde você está olhando, qual é o norte da câmera, né, o VAP, qual é o ângulo de abertura da câmera, qual a distância focal, quais são as dimensões da sua janela de visualização. Isso tudo você tem como descobrir lá no seu gerenciador de janelas, né? E qual a razão de aspecto, ou seja, x dividido por y. Ou o contrário, y dividido por x, dependendo do que for maior dos dois, depois a gente vai ver isso. Se vocês especificarem esses dados aí, passar para o OpenGL, o OpenGL faz isso tudo para vocês. Então, só mostrando aí as pilhas, né, de matrizes que a gente tem no OpenGL. Imaginem que aqui no final é um ponto já em coordenadas de janela, né? Ok? Canto inferior esquerdo sendo a origem, inferior esquerdo da sua janela, tá? E aqui você tem um ponto, um vértice 3D, lá no coordenadas de mundo, ok? Tudo que o OpenGL faz, ou que você, né, precisa fazer, é determinar qual é a matriz de visualização. Aqui está Model View, depois a gente vai ver o que tem esse model, ok? Mas para nós aqui é o View. Então, se você tiver o objeto, ou o ponto, né, joga ele na matriz de visualização, depois joga ele na matriz de projeção. Se for projeção ortogonal, pula essa parte aqui, porque não tem divisão perspectiva, vai direto para a matriz de viewport, né, para transformação de viewport, ok? Se tiver divisão perspectiva, se for projeção perspectiva, aí joga na divisão perspectiva antes de ir para viewport, ok? Fazendo isso, pronto, você tem o ponto transformado para coordenadas de tela. Eu espero que vocês tenham entendido aí essas transformações que formam a base para a parte geométrica, né, do OpenGL, ok? Interromper a gravação.